resposta aí. Amém? Confesso para vocês que eu tinha uma outra palavra para buscar, mas eu fui impedido pelo Espírito a abordar esse assunto, o qual nós vamos tratar aqui essa noite, amém? Essa manhã, noite é só mais tarde. E diz assim aqui, na minha versão, e eu acredito que também na sua, Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam. Repete assim comigo: a fim, mais forte, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Somente até aí, tá aqui? Somente até aí. Queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui essa manhã sobre arrependimento. Arrependimento. Uma coisa que a gente acha que conhece, muitas das vezes a gente pensa ter sentido, mas na verdade não é nada disso. Eu queria entrar um pouquinho aqui nesse assunto, abordar um pouquinho esse assunto de uma maneira que possamos verdadeiramente entender o que é o arrependimento e como ele funciona, amém? Amém? Tudinho, já acostumei. Vocês já acostumam mal. A gente possa entender um pouquinho sobre isso. O que é um arrependimento? O que é um arrependimento sincero? Fala aqui, ó. É uma mudança de coração e mente que nos aproxima de Deus. Ponto muito crucial aqui do arrependimento: ele não gera em você somente uma mudança momentânea, somente ali um sentimento de querer mudar. Além de você ter uma mentalidade mudada, um coração mudado, quando você se arrepende, você se aproxima de Deus. E um dos maiores benefícios do arrependimento, de você se arrepender, é você se aproximar de Deus. Porque quando a gente não se arrepende de verdade, quando nós não nos arrependemos de um arrependimento genuíno, a gente acaba se afastando de Deus. A gente não se arrepende de verdade, a gente fica ali no momento triste, achando que gerou esse arrependimento, mas na verdade não é isso. Vocês querem ver um exemplo aqui, claro, de um arrependimento falso? Quando a gente chega na semana da Santa Ceia, na semana que nós vamos participar aqui à mesa com o Senhor, a gente comete um erro, comete um deslize, seja lá qual for o seu problema, qual foi o pecado que você cometeu, ao invés de se arrepender verdadeiramente, ao invés de você ali se aproximar de Deus, mudar a mente, mudar o coração, o que a gente faz? Não vem na Santa Ceia. Não vem na Santa Ceia simplesmente porque acha que o pecado que você cometeu, o erro que você teve, vai te impedir de participar mesmo do Senhor. Quando na verdade não é nada disso. A Bíblia fala que Jesus veio para os doentes, que ele veio chamar os doentes a se arrepender dos seus pecados. Ele veio tratar as pessoas que precisam de tratamento. Então, quando a gente erra, quando a gente peca, não significa que a gente tem que se afastar de Deus, não significa que eu não tenho que ir no culto, não significa que eu não tenho que ir na Santa Ceia. Muito pelo contrário. Quando eu erro, quando eu peco, quando eu me arrependo de verdade, eu me aproximo de Deus, eu me aproximo do Senhor. E o papel do diabo é te acusar mesmo. Ele vai te acusar, falar que você não é digno, vai falar que você não é capaz, que você não tem que ir na Santa Ceia, porque você está sujo. Mentira. Mentira. Deixa eu passar uma colinha para vocês aqui bem básica. Toda vez que vocês se sentirem acusados por Satanás, lembre-se de uma coisa: ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, ele não fala a verdade. Então, se o diabo está te acusando, está te apontando, lembra? É mentira que ele está falando. É mentira. O diabo pode falar o
que quiser, pode te acusar do que quiser. Até mesmo você sendo errado, mas ele é mentiroso. Lembre-se de uma coisa, querido. Tem sempre lugar à mesa com o coração arrependido. Sempre tem lugar à mesa para um coração arrependido. O arrependimento inclui se afastar do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. Para obter o perdão, a gente precisa se aproximar de Deus. Consequentemente, a gente se afasta do pecado. Vou fazer o que eu costumo fazer com os adolescentes, rapidinho. Imagine que essa caixa aqui é o pecado. Imagine que essa outra caixa aqui é Deus. A gente está aqui no centro. Eu errei, eu cometi um pecado. Conforme eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Cada vez mais que eu me aproximo de Deus, eu tenho que me afastar do pecado. E assim, consequentemente, eu concordo. Se você se aproxima do pecado, você afasta de Deus. Então, o arrependimento, ele gera isso. Ele faz você se voltar para Deus para obter o perdão. Porque a Bíblia fala que todos nós erramos, carecemos do perdão de Deus. A gente precisa ser perdoado. Nós precisamos do perdão de Deus. Precisamos. Não tente viver uma vida ao seu próprio modo, ao seu próprio jeito. Ah, eu errei, mas eu vou esperar que eu vou pedir perdão no próximo culto. Faz isso não. Não faz isso não. Quanto antes você se aproximar de Deus, quanto antes você pedir perdão ao Senhor, melhor. O arrependimento é motivado pelo amor a Deus, pelo amor sincero, pelo desejo de obedecer aos seus mandamentos. O arrependimento é tudo, amor, desejo de seguir os mandamentos de Deus. Quando você não tem amor pelo Senhor, amor, vontade sincera de obedecer aos seus mandamentos, se torna impossível se arrepender. Se torna impossível. O arrependimento, ele tem aí um rival que ele é bastante constante nas brigas com arrependimento. É o tal do remorso. O tal do remorso, ele gera na nossa mente, gera em nós um falso arrependimento. Um falso arrependimento. E não existe vida com Deus sem arrependimento. Repete aí comigo. Não existe vida com Deus sem arrependimento. A gente precisa se arrepender. Se arrepender de algo às vezes que nós falamos, de algo às vezes que fizemos, um erro que cometemos. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. E a Bíblia nos ensina isso, a como a gente deve se arrepender. Às vezes, você, meu irmão, está aqui, está num ciclo aí pecaminoso, está aí caindo toda semana naquele pecadinho de estimação, está achando que não é digno nem de estar aqui hoje. Às vezes você, minha irmã, está vivendo de uma maneira que tem desagradado a Deus, está fazendo algo que não está alegrando o coração do Senhor, não está vivendo a vida que o Senhor queria que você vivesse. Só que eu tenho algo para te falar essa noite. É possível você viver de maneira que agrade o Senhor. É possível você viver de um jeito onde o Senhor vai olhar e vai se alegrar. É possível abandonar esse pecado que você tem tanta dificuldade. Só que para abandonar essas práticas pecaminosas, esse ciclo de pecado que semana após semana você comete o mesmo erro, você ora, você jejua, você pede perdão, mas chega lá você erra de novo. Aí você ora, você jejua, pede perdão e erra de novo. Irmão, não estou falando que você está errado não. Correto. Errado é você desistir, se entregar, se entregar a esse pecado. O que eu quero que vocês entendam nessa manhã, eu vou falar mais nessa noite, é que para você vencer isso, você precisa se arrepender. Abandonar
remorso que você sente quando você acaba de errar e se arrepender de verdade. Um arrependimento genuíno e sincero. Um arrependimento genuíno, ele move o coração de Deus. Então a gente precisa se arrepender verdadeiramente. O primeiro passo para a gente quebrar esse ciclo, quebrar esse pecado de estimação que a gente costuma carregar aí, é se arrepender sinceramente. Sinceramente. Eu estou frisando bastante isso, porque eu estou falando isso para vocês com propriedade. Porque eu vivi um ciclo de pecado muito tempo da minha vida. Para a glória de Deus eu fui liberto. Mas eu só fui liberto pelo arrependimento do arrependimento sincero. Arrependimento sincero. Enquanto eu acabava de pecar, vinha aquele sentimento de tristeza, chorava, perdão, mas no próximo dia eu estava fazendo a mesma coisa. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. O arrependimento, ele não é um sentimento. Não é simplesmente sentir aquela tristeza ali e você, eu estou arrependido. Não, você está com remorso. Está com remorso porque você sabe que você desagradou o Senhor. Agora, quando a gente se arrepende de verdade, a gente se volta para o Senhor, a gente busca o perdão, a gente é motivado pelo amor de Deus, pelo amor em cumprir os seus mandamentos, a não errar mais, é se arrepender. Esse é o verdadeiro arrependimento. Só que muitas das vezes o que nós sentimos é o quê? O remorso. Um simples sentimento. Um simples sentimento. A gente se entristece, fica mal, chega no culto, nem levanta a mão para adorar, só fica de cabeça baixa, às vezes não quer nem levantar, quer ficar só sentado, só chorando. Às vezes quem está de fora olha e fala, nossa, meu coração está quebrando. Não, está só com remorso. Verdade. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Chegava na igreja, chorava, não tinha força nem para levantar os braços para adorar o Senhor, o diabo montava ele na cara o tempo todo. Adorar mesmo? Acabou de dizer, você fez o que ele quer, né? Vai levantar a mão para dar glória? Agora? Agora já ficou. Quantas e quantas vezes? Sabe o que era isso? Remorso falando comigo. Achando que estava arrependido, mas não, remorso. Remorso, somente sentimento e remorso. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Fala assim para ele. Arrependimento não é remorso. Arrependimento sincero e genuíno não é remorso. Vocês saem aprendendo isso aí. Em nome de Jesus. O remorso ele traz para nós somente essa tristeza, um tipo de tristeza. Quando a gente erra, quando a gente peca, a gente sabe, nosso espírito condena que a gente errou, aí a gente sente um remorso. Puxa, não devia ter feito isso. Sabia que era errado, eu sabia que isso era ruim, mas a gente acaba cometendo de novo. A gente errou 3 dias atrás, passa um tempo, acaba o remorso acaba, é momentâneo, aí vai e faz de novo. Aí você errei de novo. Estou arrependido, está nada, com remorso. Passa uma semana, errei de novo. Estou arrependido, está nada. Quantos e quantos adolescentes eu já tratei aqui e chegaram comigo, nossa, eu fiz isso, estou arrependido, eu ficava só olhando. Estou arrependido, a mãe vai morar, vai cá, vai ensinar de barco. Passava um tempinho, mesma coisa, nossa, filho, você precisa se arrepender. Não é sentir remorso. Você precisa se arrepender de verdade. Você quer ver uma estratégia fácil para você ver se a pessoa está arrependida
remorso não, ele te afasta. Ele te afasta. Não é para envergonhar a pessoa que eu faço isso. É para ela entender, para ela ver que ela precisa se aproximar de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, o perdão vem e o pecado vai embora. Se aproximar de Deus é uma das melhores formas para você alcançar aí o arrependimento. Ah, mas você está falando para mim que se eu não sentir tristeza, eu não estou arrependido. Não é isso. Não ia dar mal. Abre sua Bíblia comigo, 2 Coríntios aí. Vou falar uma coisa para vocês, vocês vão achar até engraçado. Vocês sabiam que tem 2 tipos de tristeza? A tristeza do bem e a tristeza do mal? Vocês sabiam disso? Sabia que existe a tristeza de Deus e a tristeza do diabo? Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Todos encontraram? Diz assim aqui, ó. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza desse mundo produz a morte. A tristeza que produz o remorso te leva à morte. Ela te leva a morrer espiritualmente. E como que a gente morre espiritualmente? Se afastando de Deus, se afastando das coisas de Deus. É assim que a gente começa a morrer espiritualmente. Não estou falando que se você não faltar uns 2, 3 cultos aí, você vai morrer não, tá? Então, se você se afastar das coisas de Deus. Eu já vi muitos casos de pessoas que estão na igreja de domingo, mas estão mortos espiritualmente. Porque não oram, nem a Bíblia, não tem contato com Deus, somente pelos cultos. Então a tristeza que é produzida por Deus, que Deus gera em nós, produz arrependimento. É uma tristeza que é boa, produz salvação, gera salvação. Não tem como alcançar a salvação se não tiver arrependimento. Existem casos de pessoas que entregam a vida para Jesus, frequentam os cultos, frequentam as redes, vêm tudo que é igreja, mas ainda não se arrependeram. Não se arrependeram. E arriscado essa pessoa perder a salvação por não ter um arrependimento genuíno. Hoje eu entendo por que João Batista frisava tanto isso. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Sem arrependimento não tem salvação. A gente precisa se arrepender todos os dias. Ah, mas é exagero, ministro. Todos os dias, a gente erra todos os dias. Então a gente precisa se arrepender todos os dias. Todos os dias. Sabe aquela briguinha que você teve com o irmão lá? Você falou assim, tá bom, mas você não se arrependeu. Não pediu perdão para ele. Esse arrependimento não gerou perdão. Aí o que você faz? Em vez de você se arrepender e lá se reconciliar, você deixa de vir no culto de Santa Ceia para ninguém te ver ceando, você não está ceando, você não ficar com vergonha. Aí você se afasta de Deus. Como o arrependimento vai te alcançar se você tem que se afastar de Deus nos momentos mais cruciais? Gente, Santa Ceia é um momento maravilhoso, é um privilégio enorme de participarmos à mesa do Senhor. Quando a gente erra, a gente não tem que voltar a Santa Ceia, não, a gente tem que se arrepender. Ninguém está aqui para ficar olhando se você está tomando ceia ou não. Desejo do nosso coração que todos se arrependam e todos participem desse momento. Esse é o desejo do nosso coração. Agora, deixar de participar da mesa com o Senhor. Presta atenção nessas palavras. Participar da mesa com o Senhor. Olha que privilégio.
ele de lado, simplesmente desdenhamos dele, porque erramos. Ah, eu discuti com o irmão, não estou falando com ele. Misericórdia, misericórdia. Ah, eu caí no pecado de pornografia, como você é, não? Se arrepende, cara. Se arrepende. Busque esse arrependimento sincero para você não cair mais, para você não errar mais. E vem participar desse momento. É triste demais para nós, líderes, que estamos aqui em cima, que estamos aqui na frente, a gente olhar para a igreja, no dia de Santa Ceia, a igreja vazia. É triste. Simplesmente porque as pessoas acham que eu errei, não tenho direito de ceiar. Não, a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia não fala, se pecou, você vai ceiar. Examine-se, busque arrependimento e vai ceiar. Eu não estou falando aqui uma legalidade para você se ceiar de qualquer jeito, não. Estou te falando que você precisa se arrepender. Você precisa buscar esse arrependimento. Eu não quero que você venha tudo de qualquer jeito, vive sua zorra, sua bagunça, depois vem cear no perdão. Não, quero que você abandone essas práticas, comece a ter uma vida com Deus e comece a participar desse momento de mesa. É isso que eu estou falando para você. É isso que eu estou falando para você que está me ouvindo aí de casa. Arrepender-se. Arrepender-se. Um arrependimento genuíno e sincero envolve uma mudança de coração, uma mudança de mente, de vida. É uma mudança de vida, uma verdadeira metanoia. Você muda a mente, muda o coração, muda o seu estilo de vida. Arrependimento envolve tudo isso. Não tem como eu falar que eu me arrependi e continuar com as mesmas práticas. Eu estou arrependido de falar mal da minha vida. Passa 3 dias, 1 mês, 1 ano, começa a falar mal do livro de novo. Eu estou arrependido de ter desobedecido meus pais. Passa 1 mês, 10, 6 meses, está desobedecendo de novo. Eu nunca vi arrependimento temporário. Nunca vi. Arrependimento sincero de vida contínuo, todos os dias. A gente vive isso todos os dias. Todos os dias de nossas vidas se arrependendo, buscando se arrepender, buscando cada vez mais um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, não um falso arrependimento, não um remorso mentiroso, uma tristeza do diabo, uma tristeza que vai nos levar à morte. Não isso. Eu prefiro ficar triste com Jesus do que feliz sem Jesus. Prefiro 1000 vezes essa tristeza que Deus produz em mim do que uma felicidade sem Ele. Prefiro 1000 vezes. Gera isso no seu coração. É melhor ser triste com Jesus, com a tristeza de Jesus está produzindo em você, vai te gerar um arrependimento, vai te levar à salvação, porque você ser feliz aí fora, ser feliz ter tudo que tem, no final te levar à morte. Parece maluquice que eu estou falando, não parece? Às vezes quem pegou o de casa não vai entender, mas a vida com Deus é assim. Se você quer a sua vida, remete ela com Jesus. Se você começar a buscar, você vai perder ela. Essa é a matemática do Senhor. Essa é a matemática de Deus. Nós, para vivermos isso, a gente precisa incondicionalmente buscar esse arrependimento. Um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. Como eu já falei aqui, existem pessoas que ainda não se arrependeram, carregam marcas, carregam aí tristezas que não são produzidas por Deus há muito tempo, há muitos anos. Tem carregado essas marcas, mas não alcançaram o arrependimento.
dia de você mudar isso. O momento de você mudar isso. Precisa se arrepender de verdade. Precisa se arrepender com arrependimento sincero. Largar esse remorso. Esse remorso você tem carregado por anos. Essa ferida, essa marca, você tem carregado por anos na sua vida. O momento é hoje. Você precisa sair daqui de uma maneira diferente, mais leve. Precisa sair daqui convicto de que você alcançou o arrependimento. E esse arrependimento vai te produzir salvação. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Hoje é dia de você sentir essa tristeza que é gerada por Deus, mas uma tristeza porque você desagradou a Ele, uma tristeza que vai fazer você refletir, pensar em não mais fazer isso, em mudar o seu estilo de vida, mudar a sua mente, a sua mentalidade, mudar o seu coração, para você não mais desagradar a Ele. A gente tem que parar de viver uma vida do nosso jeito, de viver só para nós mesmos. Pegou, irmão? Sério? Vocês sabem. A gente tem que parar com isso. Viver uma vida achando que o que importa é o nosso coração. Meu coração está em paz. E Deus está em paz com você? E aí? Olha para Jesus, pergunta para Jesus: ei Jesus, o Senhor está em paz com as minhas decisões? Está em paz com as minhas atitudes? Eu tenho te agradado com isso? Com o meu estilo de vida, com o meu estilo de roupa, com a minha mentalidade, com o meu coração, com as decisões que eu tenho tomado? Pergunta para Jesus aí, querido. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Se você não estiver agradando, Ele vai te falar. Se você estiver, Ele vai te falar também. O coração nosso é enganoso, cara. O coração nosso é enganoso. Eu escuto tantas pessoas falar assim: não, tem paz comigo mesmo, tem paz no meu coração. Se dependesse de nós, se a gente vivesse só para nós mesmos, se fosse fácil assim, teria cruz do Evangelho. Não teria. A gente tem exemplo claro na Bíblia de pessoas que, ao invés de se arrepender, elas sentiram remorso. Consequentemente, esse remorso levou à morte. Abre comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 27. Todos conhecem já o camarada. Mateus capítulo 27. Verso 3 e 5, todos encontraram? Quando Judas, traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso. E foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. E eles disseram: o que é que temos nós com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. O remorso pode fazer até você voltar atrás, tá, querido? Quer voltar atrás, rever, mas ele não te produz arrependimento. Ele não te gera salvação. O que o remorso traz é isso aqui, é morte. É morte. Eu acredito que se Judas ali tivesse tido um arrependimento genuíno, ele teria sido salvo. Eu acredito nisso.
se arrepender, está falando aqui, no verso 3, que ele sentiu remorso. Remorso. Muito forte. Judas sentiu remorso. Remorso. Se ele tivesse alcançado o arrependimento genuíno, sincero e verdadeiro, teria sido diferente da vida. Muito diferente. Muito diferente. E o que aconteceu depois dele ter tido remorso, depois que ele teve esse remorso, mesmo ele tentando voltar atrás, ele se enforcou. Ele simplesmente se enforcou, tirou sua própria vida. E é isso que o remorso faz com a gente, tem feito com muitas pessoas. Às vezes não é uma morte física, mas muitas pessoas têm morrido espiritualmente, porque não se arrependem, mas simplesmente sentem remorso. Na maioria das vezes essas pessoas sofrem com remorso por falta de conhecimento, por não saber como alcançar esse arrependimento genuíno. E foi isso que o Espírito Santo falou comigo, que eu preciso ensinar as pessoas a se arrependerem. A gente precisa começar a ensinar as pessoas o arrependimento genuíno, de verdade. Não só ali o mover, não só ali o momento, não só algo momentâneo, mas algo eterno. O arrependimento ele vai te gerar uma vida eterna. Então não é como um momento que você vai alcançar ele. Se o prêmio é eterno, você precisa entregar algo que é eterno. Aí a gente vai ter ali um momento de remorso, está arrependido, não arrepende nada, e quer ganhar algo eterno em troca. Vai ganhar sim, filho, da morte. Para sempre. Morreu já era. Então nós precisamos ensinar as pessoas, mostrar o caminho. Mais uma vez eu repito, agora eu entendo o porquê de João Batista ser tão radical em pregar sobre arrependimento. Arrependimento implica em salvação. Hoje eu entendo ele ser tão extremo do jeito que ele foi para anunciar o arrependimento, para anunciar a salvação. É difícil acreditar que pessoas estão perdendo a salvação porque não conseguem se arrepender e simplesmente têm remorso. É muito difícil. Algo que aos nossos olhos parece simples. A gente que já tem uma caminhada com Deus há um tempo, parece simples. Muitas pessoas sofrem com isso. Às vezes você está sentado e você está falando assim, pô, eu estou tranquilo nessa parte. Nessa daí eu estou de boa. Eu sei que tem muita gente aqui que sabe o que é arrependimento. Mas existem pessoas que não sabem. Existem pessoas que estão se perdendo por conta disso. Porque não conseguem ter esse arrependimento genuíno. Hoje é a vida de Santa Ceia. Quantos não querem? Olha para o seu lado quantas pessoas estão aqui. Hoje você curte Santa Ceia. Porque nesse momento eles estão sentindo remorso. Eu queria ter a semana toda feito um trabalho de mídia para a gente poder anunciar Santa Ceia hoje, para as pessoas virem para a igreja. Eu queria ter feito aí uma coisa bacana, uma arte bacana, divulgação super bacana para a gente poder divulgar Santa Ceia. Mas eu sei que muitos não viriam por conta disso, por saber que hoje é Santa Ceia. Muitos ficariam com remorso, não viriam por saber que hoje é Santa Ceia. A gente precisa mudar essa mentalidade. A gente precisa mudar isso das pessoas. Levar o verdadeiro arrependimento e levar a salvação. E se for preciso, que sejam radicais como João Batista foi. Que não podemos aceitar essas pessoas se perdendo a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus, por conta de não conseguir alcançar esse arrependimento, não ter acesso ao arrependimento. Nós precisamos mudar isso. Posso contar com vocês, senhor? Nós precisamos mudar isso. Em nome do Senhor Jesus.
estão aqui, os que nos ouvem de casa, é culto de Santa Ceia, é culto para você se examinar. Não é culto para você se condenar. É para você se examinar. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Você entendeu isso? Examine-se o homem a si mesmo. Então não sou eu que vou te julgar, não são os presbíteros, não é o pastor que vai julgar se você pode ou não tomar Santa Ceia, se você deve ou não tomar. Mas repito, o desejo do nosso coração é que você alcance o arrependimento genuíno, você se arrependa de verdade, alcance a salvação e venha participar desse momento de mesa. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou subir. Fica de pé, em nome de Jesus. Amanhã de Santa Ceia, amanhã de participar mesmo do Senhor Jesus. Olha que privilégio, sentarmos à mesa com o Senhor. É o momento de você se arrepender. Abandonar essa tristeza que o mundo tem colocado aí em sua mente, no seu coração. Começar a viver essa tristeza gerada por Deus. É isso mesmo, viver a tristeza gerada por Deus, porque ela vai te produzir arrependimento. Esse arrependimento vai te produzir salvação. Feche seus olhos. Quero orar com vocês. Assim que eu orar, o Ministério de Louvor vai estar ministrando uma canção. Eu queria que, em nome de Jesus, todos